Posição e tempo. Quando olhamos para um diagrama de movimento, seria útil saber onde o objeto está, isto é, sua posição, e quando ele se encontra naquela posição, isto é, o tempo. Estas são duas medidas fáceis de fazer. As medições da posição podem ser feitas traçando-se um sistema de coordenadas em grade sobre o diagrama de movimento. Você pode então medir as coordenadas x e y de cada ponto de diagrama de movimento. É claro, o mundo não se apresenta junto com um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas é uma grade artificial que você estabelece para um problema a fim de analisar o movimento. Você pode localizar a origem do seu sistema de coordenadas onde desejar, e diferentes observadores de um mesmo objeto em movimento podem escolher usar origens diferentes. De forma análoga, você pode escolher a orientação dos eixos x e y de modo que seja útil para um problema particular. A escolha convencional para o eixo x é apontado para a direita e para o eixo y apontado para cima. Mas não existe nada de sagrado nessa escolha. Logo, veremos muitas situações em que estes eixos estarão inclinados em relação a essas direções. Em certo sentido, o tempo constitui também um sistema de coordenadas, embora seja possível que você jamais tenha pensado sobre o tempo dessa maneira. Você pode escolher um determinado ponto do movimento e rotulá-lo por t igual a 0 segundo. Este é simplesmente o instante em que você decidiu adicionar seu relógio ao cronômetro, de modo que ele constitui a origem de seu sistema de coordenada tempo. Observadores diferentes podem escolher iniciar seus relógios em instantes diferentes. Um quadro de filme rotulado por t igual a 4 segundos foi obtido 4 segundos depois que seu relógio começou a funcionar. Escolhemos normalmente t igual a 0 para representar o início de um problema, mas o objeto envolvido pode ter estado em movimento antes disso. Aqueles instantes anteriores seriam medidos como tempos negativos, da mesma forma que objetos situados à esquerda da origem do eixo x possuem valores negativos de posição. Números negativos não devem ser evitados. Eles simplesmente localizam um evento no espaço ou no tempo em relação à origem correspondente. Como ilustração, a figura 1.5a mostra um sistema de coordenadas x, y e traz informação sobre o tempo superpostas ao diagrama de movimento de uma bola de basquete. Você pode verificar que a posição da bola é x4, y4 igual a 12 metros, 9 metros, no instante t4 igual a 2,0 segundos. Note que usamos subíndices para indicar o tempo e a posição do objeto em um sistema específico do diagrama de movimento. Nota: o primeiro quadro está rotulado por 0, porque corresponde ao instante t igual a 0. É por isso que o quinto quadro está rotulado por 4. Outra maneira de localizar a bola é desenhando uma seta que vá da origem até o ponto que representa a bola. Você pode então especificar um comprimento e uma orientação à seta. Uma seta desenhada a partir da origem e até a posição de um objeto é chamada de vetor posição do mesmo, e designamos o símbolo R, com a setinha em cima, para ele. A figura 1.5b mostra o vetor posição R4 igual a 15 metros e 37 graus. O vetor posição R, de fato, não nos informa nada diferente do que o par de coordenadas x, y. Ele simplesmente fornece a informação de uma maneira alternativa, embora estejamos mais familiarizados com coordenadas do que com vetores. Você descobrirá que os vetores constituem uma maneira útil de descrever muitos conceitos da física. Uma palavra sobre vetores e notação. Antes de prosseguir, vamos discutir um pouco acerca do que é um vetor. Vetores serão estudados no capítulo 3, de modo que tudo o que precisamos agora é de um pouco de informação básica. Certas grandezas físicas, tais como o tempo, a massa e a temperatura, podem ser completamente descritas por um simples número dotado de unidade. Por exemplo, a massa de um objeto é 6 kg e sua temperatura é 30 graus Celsius. Quando uma grandeza física é descrita por um simples número dotado de unidade, dizemos que ela é uma grandeza escalar. Um escalar pode ser positivo, negativo ou nulo. Muitas outras grandezas, entretanto, possuem um caráter direcional e não podem ser descritas simplesmente por um número. Para descrever o movimento de um carro, por exemplo, devemos especificar não apenas a rapidez com que ele se move,
mas também a direção e o sentido em que está se movendo. Uma grandeza vetorial é aquela que possui tanto um tamanho, que distância, ou qual rapidamente, e uma orientação, por qual caminho. O tamanho ou o comprimento de um vetor é chamado de módulo. O módulo de um vetor pode ser positivo ou nulo, mas jamais negativo. Quando desejamos representar uma grandeza vetorial por um símbolo, precisamos indicar de alguma maneira que o símbolo se refere a um vetor e não a um escalar. Fazemos isso desenhando uma seta sobre a letra escolhida para representar a grandeza. Assim, R, uma seta em cima, e A, uma seta em cima, são símbolos de vetores, enquanto R e A, sem seta, são símbolos de escalares. Em trabalhos escritos à mão, você deve desenhar setas sobre todos os símbolos que representam vetores. Isto poderá parecer estranho até que você se acostume com a prática, mas ela é muito importante porque frequentemente usaremos tanto R quanto R com a seta em cima, quanto A e A com a seta em cima em um mesmo problema, mas eles significam coisas diferentes. Desacompanhado da seta, você estará usando um mesmo símbolo para dois significados diferentes e provavelmente acabará cometendo um erro. Note que a seta sobre o símbolo sempre aponta para a direita, não importa qual seja o sentido real dos vetores correspondentes. Portanto, escreveremos R com a seta em cima e A com a seta em cima, apontando para a direita, jamais R com a seta apontando para a esquerda e A com a seta apontando para a esquerda. Nota: muitos livros didáticos representam vetores por letras em negrito, tal como R em negrito ou A em negrito. Este livro usará setas sobre símbolos de vetores de acordo com a maneira segundo a qual se deve escrevê-los à mão. Variação de posição. Considere o seguinte: Sam está em pé 50 metros a leste da esquina entre a 12ª Avenida e a Rua Vine. Ele, então, caminha para outro ponto situado 100 metros a nordeste do primeiro. Qual foi a variação da posição de Sam? A figura 1.6 mostra o movimento de Sam em termos de vetores posição. Uma vez que temos liberdade de escolha para a origem do nosso sistema de coordenadas, vamos localizá-lo no cruzamento das duas. A posição inicial de Sam é o vetor R0, traçado desde a origem até o ponto de onde ele inicia a caminhada. O vetor R1 é sua posição depois que ele para a caminhada. Você pode verificar que Sam mudou de posição e a variação de sua posição é chamada de deslocamento. Este consiste de um vetor denotado por ΔR. A letra grega delta é usada em matemática e ciência para representar a variação de alguma grandeza. Aqui ela indica a variação de R. Nota: ΔR é um único símbolo. Você não pode cancelar ou remover delta em operações algébricas. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Ele requer tanto um comprimento quanto uma orientação para ser descrito. Especificamente, o deslocamento ΔR é um vetor desenhado a partir da posição de partida até a posição de chegada. O deslocamento de Sam é escrito então como ΔR igual a 100 metros, nordeste, onde informamos tanto o comprimento quanto a orientação. O comprimento ou o módulo de um vetor de deslocamento é simplesmente a distância em linha reta entre a posição de partida e a de chegada. Se você partir de uma posição 3 metros à frente de uma porta e caminhar 1,5 metros diretamente para longe da mesma, terminará a 4,5 metros dela. O procedimento pelo qual você efetua isso é adicionar sua variação de posição, 1,5 metros, à sua posição inicial, 3 metros. Analogamente, podemos responder à questão: onde Sam termina parado? Adicionando sua variação de posição, seu deslocamento ΔR, à sua posição inicial, o vetor R0. A posição final de Sam na figura 1.6, o vetor R1, pode ser encarada como uma combinação do vetor R0 mais o vetor ΔR. De fato, R1 é o vetor soma de R0 mais ΔR. Isso é escrito como R1 igual a R0 mais ΔR. Note, entretanto, que estamos somando grandezas vetoriais e não números. A soma de vetores é um processo diferente da soma comum. Exploraremos a soma de vetores mais detalhadamente no capítulo 3. Mas por hora, você pode somar o vetor A e B por meio do processo passo a passo apresentado no box tático 1.1.
Soma de vetores. Para somar B com A, 1. Desenhe A. 2. Localize a cauda de B na ponta de A. 3. Desenhe uma seta da cauda de A até a ponta de B. Este é o vetor soma A mais B. Se examinar a figura 1.6, você verá que os passos do box estático 1.1 correspondem exatamente à maneira como R0 e ΔR são somados para resultar em R1. Nota: um vetor não está fixo a uma determinada posição da página. Você pode mover um vetor pela página desde que não altere seu comprimento e sua orientação em cada ponto. O vetor B não será alterado ao ser transferido do ponto onde sua cauda se encontra para o ponto correspondente à ponta de A. Na figura 1.6, escolhemos arbitrariamente a origem do sistema de coordenadas como sendo o cruzamento. Embora isso possa parecer conveniente, certamente não é obrigatório. A figura 1.7 mostra uma escolha diferente para a origem. Note algo interessante. Os vetores posição inicial e final R0 e R1 agora se tornaram os novos vetores R2 e R3. Mas o vetor deslocamento ΔR não se alterou. O deslocamento é uma grandeza independente do sistema de coordenadas. Em outras palavras, a seta traçada de uma posição do objeto para a próxima é a mesma, sem que importe qual sistema de coordenadas foi escolhido. Esta independência dá ao vetor de deslocamento ΔR mais significado físico do que os vetores de posição possuem. Essa observação sugere que é no deslocamento, mais do que na posição real, que devemos nos concentrar quando analisamos o movimento de um objeto. A equação 1.1 significa que R1 igual a R0 mais ΔR, isto é, facilmente arranjado para dar uma definição mais precisa de deslocamento. O deslocamento ΔR de um objeto, quando ele se move de uma posição inicial R1 para uma posição final RF, é ΔR igual a RF menos RI. Graficamente, ΔR é um vetor seta desenhado desde a posição RI até a posição RF. O vetor de deslocamento é independente do sistema de coordenadas usado. Por generalidade, escrevemos a equação 1.2 em termos de uma posição inicial e de outra final, indicadas pelos subscritos I e F. Com frequência, usaremos I e F quando escrevermos equações gerais e depois usaremos números e valores específicos como 0 e 1 quando trabalharmos com um problema. Esta definição de ΔR envolve subtração de vetores. Com números, a subtração é o mesmo que a soma com um número negativo, ou seja, 5 menos 3 é o mesmo que 5 mais menos 3. Analogamente, podemos usar as regras de adição de vetores para obter A menos B é igual a A mais menos B. Se primeiro definirmos o que significa menos B, Como mostra a figura 1.8, o negativo do vetor B é um vetor de mesmo comprimento, mas que aponta em sentido contrário. Isso faz sentido, pois B menos B é igual a B mais menos B, que é igual ao vetor zero, onde zero é um vetor de comprimento nulo, é chamado de vetor nulo. Box estático. Subtração de vetores. Para subtrair B de A, desenhe A. Localize a cauda de menos B na ponta de A. Desenhe uma seta da cauda de A até a ponta de menos B. Este é o vetor A menos B. A figura 1.9 usa as regras de subtração vetorial do box estático 1.2 para provar que o deslocamento ΔR é simplesmente o vetor que conecta os pontos do diagrama de movimento. Aplicações de diagramas de movimento. O primeiro passo ao analisar um diagrama de movimento é determinar todos os vetores de deslocamento. Como mostra a figura 1.9, os vetores de deslocamento são simplesmente setas que conectam cada ponto ao próximo.
Denote cada seta por um símbolo vetorial ΔRn, começando com n igual a zero. A figura 1.10 mostra os diagramas de movimento da figura 1.4 redesenhados a fim de incluir os vetores de deslocamentos envolvidos. Você não precisa mostrar os vetores de posição correspondentes. Nota: quando um objeto parte do repouso ou termina em repouso, os pontos iniciais ou finais estarão muito juntos para que você possa desenhar setas conectando-os. Além disso, só para ser claro, você deveria escrever partida ou parada ao lado dos pontos correspondentes. É importante distinguir uma parada de uma mera desaceleração. Agora podemos concluir de maneira mais precisa do que antes. Enquanto o tempo transcorre, um objeto está acelerando se seus vetores de deslocamento estão ficando mais longos. Um objeto está desacelerando se seus vetores de deslocamento estão ficando mais curtos. Intervalo de tempo. É útil também considerar um intervalo de tempo. Por exemplo, as leituras de um relógio para 2 quadros de um filme podem ser T1 e T2. Os valores específicos são arbitrários, porque são medidos em relação a um instante arbitrário escolhido por você para t igual a zero. Mas o intervalo de tempo ΔT igual a T2 menos T1 não é arbitrário. Ele representa o tempo decorrido para o objeto se mover de uma posição para a próxima. Todos os observadores medirão o mesmo valor para ΔT, independentemente do momento que eles escolheram para acionar seus relógios. O intervalo ΔT igual a TF menos TI mede o tempo decorrido enquanto o objeto se move de uma posição inicial no tempo TI para uma posição final RF no tempo TF. O valor de ΔT é independente do relógio específico que foi usado para medir os tempos. Para resumir a ideia principal desta seção, adicionamos um sistema de coordenadas e um relógio aos diagramas de movimento a fim de medir quando aquele quadro foi tirado e onde o objeto estava localizado naquele tempo. Diferentes observadores de movimento podem escolher diferentes sistemas de coordenadas e diferentes relógios. Assim, um valor particular da posição R ou do tempo t será arbitrário, pois cada medida é relativa a uma origem arbitrariamente escolhida. Todavia, todos os observadores determinarão os mesmos valores de deslocamento ΔR e de intervalos de tempo ΔT, pois estes são independentes do sistema de coordenadas particular que foi usado para medi-los.